vamos dar início, né, à nossa reunião, né, e nós temos hoje duas ótimas palestras, né, para a gente juntos, né, ouvirmos aqui, debatermos, né, conversarmos, né, indagarmos, perguntarmos, né. E eu queria iniciar a minha fala dizer, e rapidamente, né, dizer que não podemos ter aqui conosco nesse evento, né, presidindo esse evento, o Dr. Halley, nosso presidente da ABAT, porque a mãe da esposa dele, hoje, por um problema de saúde, de uma certa, né, gravidade, né, ele está acompanhando, inclusive, na internação desde amanhã, ali no Hospital de Santa Catarina. Ele me ligou, né, Eduardo, falou com a gente, né, logo pela manhã, muito sentido de não poder estar aqui, né, que ele é o nosso presidente, então, justificando, não seria nem o caso de justificar, mas dizendo para vocês o motivo de não termos o Halley aqui conosco. Então, eu, Eduardo, mais Zé Mauro, Ricardo, Pablo, Bruno, né, estamos aqui, né, Janaína, Filomena, estamos aqui a dar boas-vindas a todos vocês, e nessas boas-vindas, agradecer, agora estamos com 27 participantes nesse instante, estamos a agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença, né, do Caio Tacano, né, do Zé Eduardo Soares de Mello, nossos, né, palestrantes de hoje, serão devidamente apresentados logo na sequência, né? Então, nesse momento, é a palavra de boas-vindas e de agradecimento à presença de vocês por estar conosco aqui. E sem mais delongas, né, vamos passar a palavra para o Eduardo, né, para a sequência do nosso evento, nessa reunião, né, do Comitê Permanente de ICMS e de ISS. Eduardo, é contigo. Bem, boa tarde a todos. Eu agradeço a participação de todos os associados, né, em mais uma live promovida aí pelo nosso Comitê Permanente de ICMS e ISS da ABAT. Eu gostaria de agradecer muito a aceitação dos convites por parte do Caio e meu pai, o Zé Eduardo, que são dois grandes advogados, sempre com viés prático, operacional, pensando muito no dia a dia das empresas, claro, com embasamento teórico, e essa combinação é que mais nos interessa. A gente vai seguir o mesmo formato, então, primeiro, a apresentação vai ser feita pelo Caio, tratando do ISS, a gente vai abrir para perguntas, na sequência para o Zé Eduardo, e aí também para perguntas para que ele responda. Aproveito a oportunidade também para agradecer àqueles que participaram do Jornadas, né? Espero que tenham gostado, que o evento tenha agregado bastante valor. Então, vou passar a palavra para o Bruno Nogueira Rebouças, que vai apresentar o Caio Tacano. Com você, Bruno. Prezados, boa tarde. Queria cumprimentar a todos, em nome do presidente, o Halley, Oswaldo, Eduardo e todos aqui presentes, que eu não falar o nome expressamente, mas se sintam cumprimentados e abraçados, e apresentar, indo direto ao nosso primeiro tema, né, que vai ser ISS, o tema 1020 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, aproveitar e apresentar o nosso palestrante, o professor Caio Augusto Tacano, né, que é advogado, mestre e doutor pela USP e professor do Mackenzie, um professor extremamente gabaritado e um grande profissional para falar acerca do tema. Caio, por favor, a palavra está com você, fique à vontade para nos brindar com sua palestra. Muito obrigado, Bruno, pelas gentis palavras. Agradeço aqui o Oswaldo, o Eduardo, pelo gentil convite de poder estar aqui na reunião do Comitê Permanente de ICMS e ISS, ao lado do professor Zé Eduardo, que é um mestre de todos nós e traz aí uma responsabilidade muito grande falar antes dele. E também dos colegas, amigos, Pablo, do Mauro, do Ricardo. É uma alegria estar aqui na tarde de hoje para contribuir um pouco, né, com o tema 1020, né, o tema que julgou a constitucionalidade do CEPOM,
que foi uma discussão que trouxe muitas surpresas, né? E esse é um ponto bem interessante. Ele traz uma mudança, como todos os temas tributários mais recentes, né? Foi uma verdadeira novela, várias reviravoltas, desde o tribunal até chegar no STF, e a gente teve um resultado bem interessante que eu já vou comentar sobre ele, e também abordar quais foram os impactos práticos dessa decisão. Eu preferi, né, fazer uma apresentação mais na fala mesmo, né, para dar uma visão mais dinâmica, então fique à vontade, né, quem tiver dúvidas para participar, porque afinal o comitê de debates, a ideia é exatamente essa, né, eu só jogo a bola e os gabaritados membros vão fazer a cortada aqui com qualidade. Mas vamos lá, qual é esse tema 2020? Né? Então, o Supremo analisou, só para a gente lembrar, né? Analisou a questão da constitucionalidade do CEPOM, o Cadastro de Prestadores de Outros Municípios, que nada mais era do que uma exigência que começou no município de São Paulo, depois outros municípios adotaram a mesma estratégia, que consistia na obrigatoriedade de prestadores de serviços que se declaravam, cujo estabelecimento estivesse em município diverso daquele do tomador, né, tomador paulistano, no caso, deveria fazer um cadastro. Um cadastro que, em princípio, seria fácil de se fazer, um cadastro gratuito, e que seria exigido uma série de requisitos para que o fisco paulistano pudesse verificar se realmente naquele endereço, né, no qual se sustenta estar presente o estabelecimento prestador, né, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar 116 de 2003, e assim descobrir onde se realiza, né, onde ocorre a prestação de serviço, se aquele estabelecimento prestador realmente está em outro município. Talvez para quem não seja de São Paulo ou de uma capital, pode estar pensando, mas por que de onde saiu essa obrigatoriedade, né? Porque isso seria relevante, em especial aqui para o município de São Paulo. E, na verdade, é a questão da guerra fiscal, como foi bem colocado na ementa aqui do tema, né, dessa reunião, a guerra fiscal do ISS. E, basicamente, consistia, até pelo fato, né, e aí uma distinção que faz com que esse planejamento seja bem interessante para o ISS, diferentemente do ICMS, ou do IPI, que você tem o princípio da independência dos estabelecimentos, no ISS não. No ISS, assim como no PIS e COFINS, o serviço é prestado pela pessoa jurídica, e esse serviço ele pode ser prestado por uma pessoa só, mas por intermédio de mais de um estabelecimento. E aí, no caso, caberá, né, de acordo com os critérios da legislação, identificar qual daqueles estabelecimentos é o mais relevante para a prestação daquele serviço. E o que muitos contribuintes faziam, alguns de forma correta, outros de forma equivocada. Mas qual era a ideia do planejamento tributário do ISS? Que até hoje existe, só que, claro, com um pouco mais de cuidado. Era você conseguir atrair, vamos dizer, os critérios, né, suficientes para a caracterização do estabelecimento prestador, que não se confunde com a sede, né, não é o local que está a matriz, mas o local em que se encontram os elementos materiais e imateriais, profissionais e humanos necessários para a prestação do serviço, como ensina o professor José Eduardo no seu clássico sobre o tema do ISS. Então, o que o contribuinte fazia? Dentro de uma prestação de serviço, né, que vai ter a necessidade de tomar decisão pelos sócios, corpo de funcionário, equipamentos, endereço postal, eles alocavam parcela desses elementos no município que tivesse uma alíquota dentro da permitida, dos 2% e 5%, dentro dessa faixa, aquele que tinha uma alíquota mais favorável. O que acontecia muito era justamente nos municípios em torno, né, aqui da capital, terem uma alíquota ou então outros benefícios fiscais para tentar reduzir a carga tributária do ISS e assim atrair aquela empresa que, se não fosse pelo benefício fiscal, ficaria ali junto com um grande centro consumidor, mas graças a esse incentivo tributário, ele passa a
a recolher ISS nessa outra localidade. Um exemplo clássico, né, que foi até matéria de jornal e foi bastante conhecido, foi o caso do Itaú, né? O Itaú, ele fez um planejamento desse sério, né? Então ele alocou toda a parte relacionada à análise e concessão do leasing, né, entre algumas outras atividades, no município de Poá. E se você buscar a foto, né, do Itaú em Poá, você vai ver que existia realmente estabelecimento, não era simulação, a gente está falando de um banco grande, contribuinte sério. Então, realmente, ele fez um planejamento para alocar parte da sua operação ali no outro município, recolheu por um tempo o ISS lá, deu problema, né? O município de São Paulo brigou mesmo assim, e depois o Itaú acabou saindo de lá, ficou só em São Paulo mesmo. Mas esse seria uma forma adequada de fazer o planejamento. O que acontece é que na época, até hoje, mas na época muito mais, tinha aqueles planejamentos que na verdade não eram planejamentos, eram mais práticas de evasão, né, que era bem um planejamento entre aspas, né? Basicamente se vendia a ideia de que, eu vou abrir uma salinha aqui, eu tenho um local para você abrir o seu CNPJ, e aí você começa a emitir nota por lá, como se o endereço cadastrado e a emissão de notas fosse suficiente para caracterizar o estabelecimento prestador. E começaram a fazer isso, né? Cadastravam as suas empresas nos municípios vizinhos, de alíquota mais barata, e emitiam a nota fiscal aqui, recolhendo ISS para lá, né, para o tomador aqui de São Paulo, mas recolhendo em outro município o ISS, de modo que São Paulo ficava sem esse tributo. O que não seria um problema se não fosse o fato de que não havia uma substância mínima e suficiente lá nos outros municípios, na medida em que só tinha aquela salinha, né, com um funcionário, né, ou aliás, várias empresas na mesma sala, na mesma casa, e isso fez com que São Paulo ficasse cada vez mais incomodado com a situação. E aí, talvez a resposta mais fácil para esse problema fosse, então, São Paulo vai lá e fiscaliza, né? Então, existe o poder de fiscalização exatamente para isso. E aí entra o problema da territorialidade, né? São Paulo simplesmente não pode mandar seus fiscais para outro município. Meu pai é fiscal do ISS, né? E na época eu lembro que ele ia lá, tirava as fotos e tal, mas na verdade ele mesmo não podia lá pedir formalmente ali com uma abertura de procedimento fiscal nem nada assim, mas se buscava tentar conhecer, né? Na época não tinha Google Maps, né? O cara tinha que levar a câmera mesmo eu acho que já era digital pelo menos, mas o cara tinha que levar a câmera ali para realmente verificar o que se tinha um indício de simulação ou não. E como São Paulo não conseguia ir para lá, ele precisava ou pedir a ajuda do outro município ou fazer esse tipo de medida. Só que a ajuda do outro município não chegava, porque ele tinha interesse direto na guerra fiscal, né, na presença dessas empresas, pelo menos nem que seja formalmente, para obter um pouco de receita tributária, e, portanto, não vinha nenhuma ajuda. Então, São Paulo sabia que existia, muitas vezes, uma fraude em outro município, do qual ele não conseguia ir atrás para fazer a verificação de forma formal, né, da forma que a lei prescreve. Então, o CEPOM surge nesse contexto em que, sem muita opção de fiscalizar essas pseudo-empresas que existiam em outro município, mas que, na verdade, escondiam a prestação de um serviço aqui mesmo, em São Paulo, mas a nota era emitida por outro local. Isso fez com que São Paulo criasse esse cadastro para que aquele prestador que afirmasse estar em outro município, ele realmente comprovasse. E aí se pedia, né, comprovante de conta de luz, foto do local, alguns outros requisitos formais também de contrato, né? Então tinha uma análise ampla para saber se a empresa existia ou não. E se não houvesse esse cadastro, né, como não existe norma sem sanção, se não fosse feito esse cadastro, haveria a obrigatoriedade pelo tomador, né, que está no âmbito do poder de tributar do município de São Paulo, o tomador localizado nesse município, ele teria que fazer uma retenção no valor de 5% do serviço prestado, basicamente cobrando um ISS na sua alíquota máxima. E talvez aí que foi o grande problema, né? A partir dessa escolha de São Paulo, né, pela sanção num valor de 5% do valor do serviço prestado, indicava, de certa forma, uma pretensão de cobrar o ISS
daquele que estava formalmente em outro município. E esse cadastro, ele, por mais que na ideia dele fosse algo fácil, fosse algo que não desse muita burocracia, fato é que não só em São Paulo, mas outros municípios também, eles acabavam gerando uma burocracia, demorava muito tempo para ter esse cadastro. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem não só a mesa, mas também os convidados aqui que estão presentes, muitos professores que são chamados para dar aula de pós em algum município uma vez ou duas por ano, ou vários municípios, né, durante o ano. E o fato é que para esse prestador pequeno que vai lá uma ou duas vezes em alguns municípios, não valia a pena fazer esse cadastro. É trabalhoso, tem que conhecer a legislação. Muitas vezes o procedimento era físico, né? Você tinha que ir lá no município fazer esse cadastro. Então, o resultado não se fazia, você sofria uma dupla tributação, a retenção de 5% por parte do tomador, do município que tivesse o CEPOM, além do seu ISS que você já pagava. Então, e pensando na empresa que está no Simples, não dá nem para compensar essa retenção, então ficava realmente uma bitributação. Essa burocracia começou a gerar o problema da bitributação, o que gerou insatisfação por parte dos contribuintes, o que nos levou para a discussão no judiciário. Num primeiro momento, o TJ aqui de São Paulo, ele entendia que não havia uma inconstitucionalidade no CEPOM, na medida em que essas restrições, né, realizadas pelo município de São Paulo faziam sentido para combater a evasão fiscal e, ao mesmo tempo, não causava nenhum óbice impeditivo de atividade por parte do prestador de serviço do outro município. E foi assim por muito tempo. O TJ teve esse precedente favorável por muito tempo, até que a discussão chegou no STF. E no STF, né, diferentemente do que a gente tem visto, né, em casos mais recentes, foi até uma surpresa nesse caso. Começou, né, até com um voto desfavorável para o contribuinte, mas depois acabou mudando o jogo e o contribuinte acabou tendo êxito, prevalecendo o voto do ministro Marco Aurélio, no sentido de que essa pretensão de se cobrar, enfrentando a legislação de São Paulo mesmo, né? Então, essa pretensão de exigir esse cadastro sob pena de uma sanção equivalente ao valor do ISS que seria devido, realmente acabava imputando, né, uma cobrança de imposto por ente que não é competente, o que o Marco Aurélio, no seu voto, chamou de uma usurpação de competência tributária por parte do município em que está sediado o tomador. E a lógica do voto do Marco Aurélio é uma que já era conhecida pela doutrina, o professor Aires Barreto já sustentava nos seus livros, no sentido de que a exigência de uma obrigação acessória só pode alcançar aqueles que se submetem ao poder de tributar daquele ente tributante. Então, o município, né, eu estou aqui em São Paulo, o município de Manaus não pode exigir obrigações acessórias minhas. Imagina se todos os municípios pudessem te exigir obrigações acessórias, você teria 5.600 municípios mais ou menos, dos quais 20% tem ISS, o que quer dizer 1.100 municípios por ano, 3 municípios por dia para você responder. Não ia dar certo nenhuma atividade empresarial. Então, o que o professor Aires Barreto, sustentável, Marco Aurélio, confirmou, era que a pretensão de instituir e exigir um dever instrumental, uma obrigação acessória, está diretamente relacionada com a competência tributária, né? Como se a competência tributária fosse a norma de cobertura para que houvesse efetivamente essa possibilidade. E, por causa disso, essa exigência, né, de você obrigar um prestador de serviço, um contribuinte que está em outro município, a cumprir qualquer tipo de cadastro ou obrigação acessória por parte do município do tomador, seria inconstitucional. Não foi uma vitória unânime, né? Também teve o posicionamento, se não me engano, foi do Alexandre de Moraes, no sentido de que o cadastro ele era constitucional na medida em que era algo necessário para combater a evasão fiscal, etc. Mas não foi o voto que prevaleceu
E essa foi a grande surpresa, né? A vitória do contribuinte nessa questão de obrigação acessória. A outra surpresa é que também não teve modulação, né? Ultimamente, o que era para surpreender, que era a modulação de efeitos, quando não tem, que ele surpreende. Então, aqui a gente não teve nenhuma modulação no julgamento, o que, em princípio, significa que os valores que, porventura, ou sofreu a retenção o contribuinte, ele teria, né, a possibilidade de discutir, eventualmente, a restituição do indébito, né? Então, não teve nenhum tipo de corte temporal dos efeitos dessa decisão. E aí vem para a discussão, né, para os efeitos, essa foi a decisão, né, isso foi em 2021, o trânsito julgado foi em junho de 2021, e desde então a gente está, a pergunta que fica é quais são os impactos disso para outros, né, para São Paulo. A gente já vai entender o que aconteceu, mas, por exemplo, enfrentou a norma paulistana. Os outros municípios, se aplica esse precedente? Se sim, de forma automática, precisa judicializar? Curiosamente, alguns municípios, se não me engano, Sorocaba e alguns outros aqui de São Paulo, acabaram retirando o CEPOM da sua obrigatoriedade de forma voluntária, né? Depois que transitou em julgado, não quis dar soco em murro de faca, né? Não dar murro em ponta de faca ali, e parou simplesmente de cobrar por vontade própria. Outros municípios continuaram cobrando e aí demandaram ação judicial, né? O Paraná, se eu não me engano, Curitiba continuou exigindo, mas também o contribuinte conseguiu precedentes favoráveis naquele município para evitar o cadastro CEPOM. Então, muitos municípios que têm o CEPOM, até ainda hoje tem o CEPOM, ou um cadastro semelhante, pode ter um nome parecido ou não, mas essa ideia de um cadastro de contribuintes de outros municípios, muitas vezes vai ser necessário ainda entrar com algum tipo de judicialização, caso não haja uma retirada voluntária, né, dessa exigência pelo próprio município, o que também é um cenário problemático na medida em que a quem interessa mais, que são os pequenos prestadores de serviço, não vale a pena entrar com uma ação judicial para cada santo município em que for prestar um serviço pontual, o que acaba mantendo a situação de bitributação. Mas, por parte dos tomadores, aí fica mais tranquilo, né? Quando saiu a decisão, eu orientei alguns clientes a buscarem essa tese, né, justamente para não ficar fazendo retenção dos seus tomadores de serviço, o que, embora não impacte diretamente o custo, né, que vai ser suportado pelo tomador, pelo menos acaba gerando uma condição de negócios melhor com seus parceiros comerciais mais satisfeitos, sem essa retenção. Então, para tomadores de serviço é mais fácil de buscar essa tese, né, em relação ao município em que está sediado. Para o prestador em si, acaba não sendo, pelo menos na minha experiência, não tem sido algo muito buscado ou muito relevante. Bom, e aí a gente vem para a questão de São Paulo, né? Então, São Paulo perdeu essa batalha no STF, referente à constitucionalidade do CEPOM, tal como era antes, e em 2021 também, em dezembro de 2021, São Paulo instituiu uma lei nova, que já tem sofrido bastante crítica, né? No Congresso do IDEP do ano passado, né? Tivemos uma palestra da professora Simone trazendo alguns pontos interessantes, criticando essa exigência. Mas São Paulo instituiu na Lei 17.719, de 2021, uma mudança na legislação do CEPOM. Ele não revogou totalmente o CEPOM, mas a modificou. E modificou como? Substituiu, num primeiro momento, a expressão fica o prestador de serviço sediado em outro município, fica obrigado a proceder sua inscrição no cadastro, para o prestador de serviço de outro município poderá proceder à sua inscrição no cadastro de prestadores de serviço de outros municípios. Então, tornou facultativo o cadastro no CEPOM agora, retirando essa obrigatoriedade. Então, com isso, São Paulo espera esquivar, né, da razão de decidir do Marco Aurélio, no sentido de que não se pode obrigar uma pessoa, né, um contribuinte, enfim, um terceiro que não está no seu território, a
cumprir as suas obrigações acessórias. Mas se for uma faculdade, se for algo opcional, talvez aí não tenha nenhuma inconstitucionalidade. O que é verdade, né? Se for uma opção, acaba mitigando, né, essa razão de decidir que acabou indo no sentido da inconstitucionalidade. O grande problema é que São Paulo, de um lado, tornou facultativo, de outro, piorou a multa, né? Então, embora seja facultativo o cadastro, São Paulo falou, então, já que eu não posso obrigar aquele cara, eu vou no tomador. E obrigou o tomador, nesses casos, a emitir a nota fiscal de tomador de serviço, sem o qual ele vai sujeitar a multas. Se não emitir essa nota fiscal de tomador de serviço, se emitir com uma importância de serviço menor do que aquela, né? Então veja que se o recolhimento, né, se eventualmente numa fiscalização São Paulo entender que aquele prestador não está no outro município que ele está se declarando, mas está em São Paulo, haverá uma divergência de alíquota, isso já é suficiente para que se sustente que a multa por emissão de nota de tomador de serviço aqui em São Paulo tinha erros, né? Foi emitida com valor a menor. Além disso, para garantir que qualquer erro vai implicar uma multa, também tem uma multa referente a qualquer tipo de inconsistência que existir nessa nota fiscal tomador de serviço, dentre os quais o local, né, que está o tomador, que está o prestador. Como acontece aqui em São Paulo, né, a gente tem tanto o professor Oswaldo, o professor Eduardo, que estão no Tribunal de Impostos e Taxas, que a gente tem essa discussão de inidôneo também, né, uma vez que a nota é considerada com informações equivocadas, ela acaba, por conta de uma fiscalização posterior, acaba implicando, né, a situação daquela informação da nota estar equivocada. E isso também vai acontecer na questão da nota fiscal do tomador. Se eventualmente o fisco paulistano ele fizer a investigação e descobrir que aquele endereço que está cadastrado não é o real, haverá uma falha, né, um erro nas informações da nota fiscal do tomador de serviço, que vai implicar uma multa. Quanto de multa, Caio? A multa base é 50% do valor do tributo, no mínimo de R$ 1.800 e poucos reais. E caso o termo, né? O termo aqui é se comprovado que o tomador tinha ciência de que o estabelecimento lá era simulação, isso, né, esse comprovado que o tomador tinha ciência, vamos ver como vai ser interpretado na prática pelas autoridades fiscais, se é um dolo ou eventual culpa já seria suficiente, igual acontece de novo na nota inidônea, dele não ele não cumprir o seu dever de verificar formalmente o estabelecimento, ir em loco, verificar. Vamos ver como vai ser interpretado isso, mas a legislação ela diz que, no caso em que for comprovado, né, seja lá como isso vai acontecer, a comprovação, mas comprovado que o tomador tinha ciência de que havia simulação naquela situação. Nesses casos, a multa vai ser de 100%. Então, a gente tem, basicamente, o CEPOM sendo obrigatório indiretamente, na medida em que o tomador do serviço, ao emitir essa nota, ele vai precisar se resguardar de alguma forma para evitar essa multa, seja de 50% ou seja de 100%, né? Às vezes, se ele não cumprir, se ele não exigir o cadastro CEPOM, talvez a fiscalização acabe entendendo que o contribuinte não atuou com todas as medidas que ele poderia para evitar essa fraude e, de certa forma, estaria consentindo com ela. Vamos ver quais são os próximos capítulos, mas rapidamente, né, a minha ideia era trazer esse panorama do tema 1020, mas rapidamente esse é o contexto que nós estamos, né? Em São Paulo, a gente já está num outro capítulo da novela, com uma nova legislação, uma repaginada na exigência do CEPOM, de um lado, retirando sua obrigatoriedade, mas de outro, indiretamente forçando que o contribuinte continue se cadastrando nele, né, sob pena do tomador receber inúmeras multas por obrigação acessória em relação a essa nota fiscal do tomador. Caio, e de outro lado... Perdão por interrompê-lo, tá? É só para... Nós esgotamos o tempo de 25 minutos, mas fique à vontade para concluir seu raciocínio sem nenhum problema. Não, perfeito. Então, já concluindo, obrigado pelo aviso. E para os outros municípios, né, aí vai depender mais ou menos como estiver a instituição do CEPOM, né,
teoricamente, essa obrigatoriedade, por mais que a ação se trate só de São Paulo, se aplica a todos os cadastros que estejam nesse modelo, razão pela qual ou o próprio município idealmente vai retirar da sua legislação, ou se não, a depender do volume de operações, ou se você estiver assessorando o tomador, vale a pena ingressar com a ação para se ver aplicado o precedente do tema 1020 também para o município em que você estiver situado. Então, com essas breves considerações, né, eu paro aqui minha palestra para ouvir as perguntas dos participantes, agradecendo novamente o Osvaldo, o Eduardo pelo convite e ao Halley, né, o presidente aqui da ABAT, pela oportunidade. Muito obrigado. Caio, parabéns. Foi uma excelente palestra, nós aprendemos muitíssimo com suas palavras, com seus ensinamentos. E, bom, só queria perguntar, porque eu sei que o tempo do professor está limitado, se haveria uns 15 minutos para perguntas, enfim, se seria possível a gente abrir para alguns questionamentos. Ótimo. Vamos lá, dá sim. Perfeito. Alguém tem algum questionamento que quer endereçar ao professor Caio Takano? Se não, nós temos algumas... O Ricardo tem uma questão, né? E depois eu posso formular também. A gente tem formulado aqui uma questão. Ricardo, você quer... Bom, deixa eu ver se alguém se manifestou. Aparentemente ninguém. Ricardo, você quer já direcionar uma pergunta para o professor Caio? Fique à vontade. Obrigado, doutor Bruno. Parabéns, doutor Caio. Brilhante a apresentação, como sempre. Eu gostaria de fazer uma pergunta com o objetivo de esclarecer melhor a nova legislação aqui de São Paulo. O doutor Caio entende que o prestador de serviço pode ser o sujeito ativo de uma ação judicial para evitar que o tomador de serviço seja punido pela municipalidade? Pensando nesse novo formato aqui, né, da legislação atual, né, Ricardo? Seria nesse sentido? Entendi. Sim. Na outra conformação, o que acontece? Na outra conformação da legislação, ela tinha algumas interpretações a respeito do que estava acontecendo, né? Então, quando você faz o cadastro ser obrigatório sob pena de receber 5%, existia a discussão se realmente era só uma multa por quem está tomando, aliás, uma retenção, né, por quem está tomando o serviço, seria uma multa por descumprimento de obrigação acessória do tomador por não ter exigido o cadastro por parte do seu prestador de serviço, ou se efetivamente São Paulo estava cobrando o ISS mesmo, né, até por isso o valor do prestador de serviço do município, que dessa forma legitimava ele a poder, a meu ver, pelo menos, legitimava ele a poder questionar, caso quisesse, essa atuação. Na legislação atual, como a forma que está, eu acho que ficaria um pouco mais difícil, para ser sincero, Ricardo, porque o que acontece? Com essa facultatividade do cadastro e o direcionamento da multa apenas, né, para o tomador referente, aqui expressamente a um descumprimento de obrigação acessória, acredito que juridicamente a relação que seria objeto, né, eventualmente de uma discussão, seria entre o tomador, né, que estaria sujeito a essa multa, né, por várias críticas que dê para fazer em relação a ela, mas ao tomador do serviço e não o prestador. A questão, o vínculo do prestador com o município seria só esse cadastro facultativo, né? O grande problema estaria justamente, vamos dizer, na subsunção e aplicação da multa tributária por parte do tomador, né, em relação à nota fiscal que ele, tomador, emitiu. Então, até pela nova conformação assim, da legislação, eu entendo que, nesse caso, precisaria ser a ação proposta aí pelo tomador ou, eventualmente, claro, né, alguma associação que represente prestadores de serviço, mas, se pensar numa ação ordinária, teria que ser pelo tomador.
Agradeço a resposta, concordo com os esclarecimentos. O escritório já foi procurado por alguns prestadores de serviços que estão... os tomadores estão exigindo desses prestadores uma solução para isso, porque eles venham para São Paulo, para eles não terem responsabilidade, não serem punidos, não terem que pagar eventuais multas, e agradeço o esclarecimento. Doutor Bruno, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Excelente questionamento. O Oswaldo, eu acho que quer. Oswaldo, fique à vontade. Você está no mudo, Oswaldo. Bruno, é só para dar um alôzinho que a doutora Valdirene levantou a mão e quer fazer uma pergunta para o doutor Caio. Você... Doutora Valdirene? Oi, vocês me escutam? Você pode falar? Pode fazer a pergunta, por favor. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Parabéns, Caio. Excelente sua colocação. A gente percebe que a alteração legal, ela tenta driblar a inconstitucionalidade e volta na mesma questão, né? Ainda voltando nessa discussão, você entende que a inconstitucionalidade permanece? E é possível aí a gente entender que a responsabilidade pode ser dividida quando você diz aí que consentiu com a fraude, né? Se negar a fazer o cadastro, eu posso dizer que a responsabilidade, tá como delimitada no CTN, se aplicaria aí também às obrigações acessórias, essa corresponsabilidade. Qual a sua opinião? Valdirene, prazer revê-la aqui, em que honra, Rita, e a sua participação. Muito boa a pergunta, né? Assim, em princípio, eu entendo que a inconstitucionalidade se mantém, né, na medida em que não se deram nem o trabalho de mudar o valor da multa, né? Assim, 100% o valor do tributo na última situação, então acaba gerando o mesmo problema. E no fundo, né, não deixa de ser uma forma indireta de se obrigar ao cadastro, né? Como já aconteceu antes, né? São Paulo, em outras situações, exigia, né, em relação ao devedor contumaz, que ele impedia que ele emitisse nota e jogava o problema para o tomador, que teria que emitir essa mesma nota, tomador de serviço, sob pena de várias multas, etc. E isso foi, né, afastado como uma forma indireta de cobrança de tributo, né? Aquelas medidas coercitivas. Nesse caso, eu vejo uma certa semelhança com essa situação, porque ou você entende que permanece a ideia de se buscar criar uma relação jurídica com o prestador de serviço em outro município, né, indiretamente obrigando a se cadastrar, ou então você está impondo uma dessas cobranças quase coercitivas de tributo em face do tomador, que indiretamente está sendo obrigado a ter todo esse trabalho de diligência que deveria ser do fisco paulistano para verificar se há, né, essas inconsistências cadastrais ou problema de emissão de nota fiscal, né? Então, acredito que pela forma como foi feita, ainda fica muito semelhante com aquilo que existia antes, de forma que o problema, a meu ver, continua, né? Tanto que os prestadores de serviço, né, os tomadores continuam nos procurando para buscar uma solução para esse problema. Em relação à divisão da responsabilidade, aí eu entendo que da forma que foi feita, né, pelo menos, não teria esse espaço, né? Ou seria uma responsabilidade só do tomador, já que a multa, em princípio, é de uma conduta imputável apenas a ele, que é a emissão da nota, né? Por mais que isso seja mais um aspecto formal para se buscar o ISS, né? Mas, de toda forma, pela lei, o que se imputa é uma sanção em razão de um descumprimento de obrigação acessória exclusiva do tomador. Então, nesse sentido, eu acredito que não haveria uma responsabilidade. Excelente, professor Caio. Muito obrigado pelos esclarecimentos, os questionamentos. Obrigada, Caio. Muito bem formulados. Muito bem formulados. Agradeço. Obrigado, doutora Valdirene.
E, bom, aproveitando talvez os últimos 5 minutos, uma última pergunta, aproveitar o tempo do professor Caio. Professor Caio, chegou a ser mencionado que o Supremo Tribunal Federal ele não modulou efeitos, né? O que é curioso nesse caso, essa decisão, inclusive quando a gente se refere ao tema da repetição do indébito. Nesse aspecto em específico, como o professor entende que seria a questão de uma eventual repetição do indébito, no sentido de quem seria legitimado para ingressar com essa ação, o tomador, o prestador de serviço, e qual for o competente, caso sejam municípios do tomador e do prestador localizado em estados diferentes, e se, eventualmente, o fato da repercussão econômica teria alguma intervenção nesse raciocínio da repetição do indébito. Como o professor entende esse aspecto? Aí a gente tem uma pergunta bem difícil, hein? Mas, em princípio, né, a meu ver, né, pelo menos, a repetição de indébito estaria para aquele que fez a retenção de forma indevida, né? Ele que tem a relação jurídica, em termos formais, né, a relação jurídica tributária, seria em face do tomador, né, de serviço, que deveria buscar esse direito aí referente ao valor recolhido aos cofres públicos de forma indevida. É claro que isso geraria, talvez, e aí a razão da sua pergunta, né, Bruno, causa o mesmo incômodo, talvez, que gerou o 66 do CTN, na medida em que, cara, mas o cara fez a retenção, repassou no preço ali daquilo que ele pagou pro prestador de serviço, e mesmo assim você está falando que ele ainda vai ganhar em dobro, né? É o mesmo problema, o mesmo questionamento que existe ali quando se fala de repetição de indébito, de ICMS e IPI, mas mesmo assim entendo que a relação jurídica tributária subsistiria para o tomador. Idealmente, né, seria importante aí sim, né, na parte comercial, se adequar se alinhar com o seu prestador de serviço e ter, né, eventualmente esse repasse. Mas juridicamente falando, eu entendo que a legitimidade para buscar essa ação seria daquele que sofreu efetivamente a retenção e que recolheu aos cofres públicos na condição de sujeito passivo da obrigação tributária. Excelente, melhor resposta impossível. Senhores e senhoras, se tiverem mais algum último questionamento, se não, vou deixar livre o professor Caio aí, que tem uma agenda bem rica. Fique à vontade, professor Caio, também, se quiser fazer uma última consideração. E, de pronto, também fica Eduardo, Oswaldo, se vocês forem conduzir também a partir de então, agradeço a todos. Bom, eu agradeço aqui, eu pegar a palavra rapidamente para agradecer mais uma vez pela participação, ao professor Oswaldo, Eduardo, pela oportunidade. Vou ficar mais alguns minutos aqui, eu tenho um compromisso de aula daqui a pouco, mas vou ficar mais alguns minutos para assistir o quanto eu puder da palestra do professor José Eduardo, mas registrar aqui o meu agradecimento ao Abate pela participação e ficar à disposição, né, para todos que estão aí assistindo para continuar discutindo o tema aí, né. Tem minhas redes sociais, qualquer local que vocês me encontrarem, vai ser sempre um prazer. Então, muito obrigado pela oportunidade e nos vemos aí numa próxima. Nós que agradecemos. Obrigado. Caio, Okay. Só quebrando aqui o protocolo, Bruno, bem rapidinho, você me abriu, tá? Mas é para reiterar o agradecimento, viu, Caio? Um jovem jurista, mestre, doutor pela USP, advogado, atuante, acompanhamos a sua carreira. Em comum, nós tivemos em momentos diferentes a vivência do Tite, né? E não tínhamos dúvida nenhuma, né, que você viria nos abrilhantar aqui no comitê, né, de ICMS, né, e ISS, e que seja a primeira de muitas, né, vindas aqui.
o nosso agradecimento em nome do Rally, em nome de toda a equipe aqui da ABAT, viu, Caio? Né? Reiterar, né, aquilo que o Bruno já muito bem, né, o fez, né? Mas me permita, Bruno, fazer essa reiteração e eu faço também em nome do Eduardo. Tá bem, Caio? Eu que agradeço, professor Oswaldo, a admiração recíproca aqui, né? Também aprendi muito com seus livros de ICMS, seus votos, e é uma honra estar aqui na mesma mesa que você e outros professores. Então, foi um grande prazer e espero ter conseguido contribuir à altura aí do convite. Obrigado. E agora eu tenho a honra, a satisfação de apresentar um mestre, acho que um dos meus maiores mestres, professor Dr. José Eduardo Soares de Mello, doutor e livre-docente, ex-professor titular da PUC, professor visitante da UC Berkeley, autor de inúmeros livros, de centenas e talvez milhares de palestras, um advogado brilhante. Eu tenho a honra de conhecer o Dr. José Eduardo, o professor José Eduardo, há mais de 30 anos. O que me satisfaz de conhecê-lo, mais do que a competência jurídica, a sabedoria, os conhecimentos jurídicos, é a sua ética, a sua honestidade, o excelente pai que criou 3 filhos maravilhosos, um marido exemplar. Então, professor, é muito bom tê-lo aqui. Espero aprender um pouquinho mais com o mestre hoje. Seja bem-vindo. Eu fico muito honrado e lisonjeado com o convite formulado pela ABAT, Associação Brasileira de Advocacia Tributária. Eu me lembro que há mais de 10 ou 15 anos eu tive a honra, a satisfação de participar de um evento junto com o saudoso ministro José Delgado, e estava lá presente a Valdirene, né? Também, se for cumprimentar cada um aqui dos amigos, o tempo vai estourar. Vou cumprimentá-los em nome do Oswaldo Carvalho, meu querido amigo, brilhante jurista, que preside a comissão, meu filho Eduardo. Também mais uma menção aqui ao Ricardo, muito generoso, muito gentil, e ao Pedrão Lunardelli, que eu conheço. Eu acho que ele estava no 2º ano da faculdade. Agora ele já não é mais aquele menino, né? Até já está sorrindo aí. Mas, enfim, para mim, é muito agradável também ter ouvido a palestra do Caio. O Caio, muito inteligente, muito ponderado, vai caminhando, e ficaríamos aqui ouvindo o Caio durante muito tempo. Esse tema que me foi proposto, que é a questão relativa ao ICMS, o princípio da cumulatividade, o que esperar, eu não tenho a mínima ideia do que esperar, porque nós temos hoje uma confusão muito grande. Uma Constituição de 88 que falava poderá o ICMS ser seletivo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, num caso de Santa Catarina, a Lei Complementar 194, um informativo da Secretaria da Fazenda de São Paulo e algumas decisões do Supremo de uma matéria que não é eminentemente tributária, que é a questão da perda da arrecadação. Eu vou procurar aqui trocar uma ideia com vocês, fazendo uma exposição dos pontos que me parecem fundamentais, dentro de uma linha mais cronológica, e, ao final, suscitar algumas questões, muito mais para aprender com vocês aqui do que ficar mencionando preceitos e regras. Veja o seguinte: quando a Constituição de 1988, no artigo 155, parágrafo 2º, preceituou que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e do serviço, o professor Roca Rasa, que é o professor de todos nós, falou: o poderá é um deverá, né? No tocante ao IPI, que também tratou da seletividade, estabeleceu que deverá. E vejam vocês, desde 1988 até hoje, passado tanto tempo, nós não tínhamos nenhuma manifestação. E, curiosamente, esses bens, essas mercadorias, esses serviços
que agora estão previstos na Lei Complementar 194, vamos focar aqui a questão da energia elétrica, do combustível. Eles sempre tiveram, não sei em todos os estados, mas sempre houve uma previsão de alíquotas excessivas. Então, essa seletividade que agora se acorda, ela sempre existiu. Então, alíquotas na base de 25%, com o cálculo por dentro, chegaremos a 33%. Então, num primeiro momento, embora a doutrina do ROC seja sempre muito bem recebida, esse poderá não funcionou nenhum tempo. Poderia alguma empresa, ter ido à justiça questionando a essencialidade da energia elétrica, ou a essencialidade da telecomunicação ou do combustível. E o Supremo, como nós vamos examinar, ele teve a oportunidade, no caso de Santa Catarina, numa medida judicial proposta pelas lojas americanas, de traçar, vamos dizer, um limite, o tal do patamar de alíquotas para energia elétrica e telecomunicação, independente de previsão em lei complementar. O que nós vemos aqui é o seguinte: quando foi proposta esta ação judicial pelas lojas americanas em Santa Catarina, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, eu não vou cansá-los, eu vou apenas me referir a alguns tópicos da ementa e já fazer alguns comentários a vocês para depois nós debatermos. É o recurso extraordinário 714.139, que no caso vários estados aqui teriam interesse e que nós encontramos o redator do acórdão, o ministro Dias Toffoli, em 18 de dezembro de 2021. Então, o que interessa para nós, antes de examinarmos os termos da Lei Complementar 194, e principalmente fazer um cotejo dessa diretriz firmada pelo Supremo, que inclusive modulou a partir de 2024, relativamente à Lei Complementar 194, que tratou da seletividade não só da energia elétrica, da telecomunicação, mas de combustível, gás e transporte coletivo. E veja o seguinte, já vemos desde o início que a lei complementar ela fala em patamar superior, patamar inferior, mas, evidentemente, não fala o momento da sua eficácia, da aplicação, quando nós verificamos que nessa decisão do recurso extraordinário 714.139, nós vamos verificar que há a modulação a partir de 2024. Então, nesta decisão do Supremo, o que nos interessa aqui, que eu vou destacar a vocês? Energia elétrica e serviços de telecomunicação, itens essenciais, impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que honora operações em geral. E no item 2 da ementa, há um ponto fundamental aqui para nós refletirmos. Fala, a Constituição não obriga os entes componentes a adotar a seletividade do ICMS. É claro, fala que é um poderá. E nem agora a Constituição continua obrigando. O que nós temos agora é uma lei complementar, de certa forma, obrigando. Vamos examinar também qual é a eficácia dessa lei complementar, se ela por si só já gera efeitos ou seria necessária a estipulação em cada estado da alíquota máxima. Então, quando essa decisão do Supremo ela fala que a Constituição não obriga e que, uma vez adotada a seletividade, tem que se verificar realmente para que serve aqueles bens, no item 3 destaca o seguinte: a energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida. No outro tópico, o acórdão menciona o seguinte: os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados com pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando e aí fixou um tema de repercussão geral, que é o 745, que fala da técnica da seletividade em relação ao ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas que sejam superior. E termina, como eu já mencionei a vocês, modulando os efeitos a partir do exercício de 2024, com uma ressalva das ações ajuizadas
até a data do início do julgamento do mérito. Então, num primeiro momento, eu ainda não vou fazer análise da Lei Complementar 194, mas vou ponderar o seguinte: não só esse caso de uma decisão em controle difuso, não é uma DIN, em controle difuso, que já fixou uma postura do Supremo. Olha, o Supremo disse, para mim, energia elétrica e telecomunicação, bens essenciais, a alíquota tem que ter um teto das alíquotas das operações, normalmente 18%, mas isso só vigora a 2024. Então, o que nós vemos é o seguinte: as empresas que já tinham ingressado com ação judicial tinham também essa ressalva. Não se tratava aqui de outros aspectos. Posteriormente, aqui em junho, né, para ser mais preciso, em 23 de junho, todos nós conhecemos, ou a maioria, a edição da Lei Complementar 194. E, curiosamente, não que isso tenha um maior efeito, o que a gente verifica é o seguinte: essa lei complementar começa alterando o Código Tributário Nacional, né? Não sei se foi para dar mais força, porque é uma lei complementar que altera o CTN, que nós sabemos que tem status de lei complementar, e depois ele repete novamente as regras que estariam alterando o CTN para dizer que isso integra a Lei Complementar 87. Dá a impressão que é o reforço do reforço. Não vamos ter dúvida nenhuma, porque de vez em quando se esquece o CTN. Então, quem examinar o CTN, quem examinar a Lei Complementar, e eu acredito, Oswaldo, que a fiscalização não vai ficar examinando o CTN a cada momento, nem vai examinar a Lei Complementar. Vai verificar se tem um decreto, uma portaria, uma instrução, e aí vai aplicar. E é isso aqui, num plano mais prático, é que os advogados, os assessores jurídicos devem ter cuidado. Então, quando nós verificamos essa edição da Lei Complementar 194, alterando o CTN, introduzindo o artigo 18A e depois também inserindo uma nova regra na Lei Complementar 87, que é o 32A, tratou não só da energia elétrica e da telecomunicação, bens que foram objeto de decisão, essa do Supremo, no caso de Santa Catarina, mas também se referindo a combustível, gás natural e transporte coletivo. E diz 3 regras aqui básicas para depois nós raciocinarmos e vamos verificar o que nos interessa, os efeitos práticos. Primeiro, proibido, vedado, fixação de alíquotas para essas operações, com esses bens, em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade de bens e serviços. E aqui eu paro para pensar, será que todas as legislações de todos os nossos estados têm uma alíquota maior de 18%? Será que algum não tem 14%? E outro, então, passa a alterar essa alíquota? Não vamos examinar ainda o caso de São Paulo. Vou tentar ser mais prático e mais objetivo. Vem a lei complementar e fala, olha, para tributar ICMS pela energia elétrica, é a alíquota máxima da operação. Pode ser que algum estado aumente essa alíquota para as operações gerais para 20 ou 23, eu não sei. Então, a energia elétrica terá que ir para 20 ou 23. Se, ao contrário, a alíquota máxima tiver sido da ordem de 15 ou 16, a energia elétrica vai ficar em 16. A segunda regra que nós encontramos aqui na Lei Complementar 194 é uma faculdade, não é uma obrigação, do ente, no caso o Estado, a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens para beneficiar consumidores em geral. É claro, poderia até uma reunião de CONFAS estabelecer uma isenção para determinadas categorias. E a terceira regra contida é que é proibida a fixação de alíquotas reduzidas para os combustíveis, energia elétrica e gás em percentual superior da alíquota vigente. Então, a lei complementar, ela traçou esse perfil. O que eu tenho interesse em verificar aqui também, que a própria lei complementar, ela avançou um pouco mais no âmbito da não incidência. Além de tratar de um tema que não nos interessa no momento, que é a transferência dos bens salvados de sinistro pelas seguradoras, é engraçado, porque essa postura já tinha o Supremo
e agora veio reforçar. Mas o que nos interessa na não incidência, transmissão e distribuição em encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Verifico também que o Supremo, em mais uma ou duas oportunidades, ele teve a oportunidade, o momento de decidir da mesma forma que no caso de Santa Catarina. Faço aqui também um comentário, se alguém quiser trocar alguma ideia, que é muito curioso. Nós temos notícia pelos jornais, e aí nós vamos atrás, no Supremo, no portal do Supremo Tribunal Federal, que alguns estados, como é o caso de São Paulo, parece que Alagoas, o Piauí, não sei se o Maranhão, ingressaram com medidas judiciais no Supremo, com base, me parece, que no artigo 3º dessa lei complementar, argumentando que, pelo fato dessas alíquotas sofrerem uma redução, sei lá se de 25 ou 28 para 18, há uma perda de arrecadação. Então, dessa forma, as dívidas que esses estados têm com a União, que elas sejam consideradas ou compensadas. Eu tive a oportunidade de examinar um primeiro despacho pelo presidente do Supremo, não é ainda uma decisão final, suspendendo essa cobrança. Mas me parece que, nesse momento aqui, essa questão é mais de direito financeiro, orçamentário, e nem eu mais me aprofundei nesse ponto. Tendo em vista esse primeiro panorama, eu queria aqui levantar algumas questões para trocar ideias com vocês. O seguinte: Lei Complementar 194. Será que existe a necessidade de uma previsão ou de uma instituição em lei estadual para serem fixadas alíquotas menores para combustível, energia elétrica, gás e telecomunicação? Ou seja, será que a Lei Complementar 194 ela já teria a natureza de uma norma de eficácia plena? E aqui, quando não vamos teorizar, mas quando a gente estuda a aplicação da lei complementar, nós vamos verificar aquela classificação antiga do professor Zé Afonso da Silva do efeito das eficácias das leis complementares. Já li um artigo dizendo o seguinte: se a lei complementar determinou, o contribuinte, o destinatário da norma jurídica, ele já pode aplicar, o que seria extremamente arriscado. Como é que tem uma tributação de 25% e no dia seguinte ele só vai querer pagar o 18% com base na lei complementar? Nós sabemos que também, para que a lei complementar, em princípio, tenha eficácia e possa projetar os seus efeitos jurídicos, é necessário a integração numa legislação estadual. Então, fica aqui a primeira pergunta: é necessária a previsão da lei? Aqui, paralelamente ou curiosamente, eu vou destacar aqui a vocês, porque eu saberia que o Oswaldo ia tocar nesse ponto, eu fiquei muito preocupado, porque eu fiz a pesquisa e não encontrava uma norma estadual aqui em São Paulo integrando essa lei complementar. Não verifiquei lei, não verifiquei decreto, falei, não vou telefonar para o Oswaldo, né? Embora ele tenha tudo na cabeça. Mas o que nos interessa aqui? O Diário Oficial de São Paulo, não sei se tem alguma outra norma depois, do dia 27 de junho de 2022, na parte de Fazenda e Planejamento, isso aqui é interessante, tem um informativo SPF, nem sabia ter esses informativos. E aí, ele é bem simples e objetivo, eu vou ler para vocês. Fala da Lei Complementar 194, do nosso Estatuto Nacional do CMS, que é a Lei Complementar 87, e diz o seguinte: considerando o disposto no artigo tal da Constituição, segundo a qual a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que for contrário, a Fazenda informa, quer dizer, não criou, não estipulou, não revogou, o nome juris aqui pouco interessa, né? Informa que a partir de 23 de junho, as operações e prestações internas devem ser tributadas pelo ICMS a alíquota de 18%. E procurou relacionar esses bens ou mercadorias: álcool etílico, gasolina, querosene de aviação, com a ressalva, energia elétrica em conta superior a 200 kWh e serviço de comunicação, como falou no gás natural. Então, com base neste informativo, que eu acho que é uma regra
que direciona para a fiscalização, evidentemente, e para os contribuintes, talvez se possa pensar que aqui em São Paulo, nós já, de antemão, teremos cobranças apenas até o limite de 18%. Como a ABAT tem uma repercussão nacional, eu não sei se nos outros estados, eu volto aqui à minha primeira questão, o fato de não haver uma regra, uma determinação ou até um informativo, ele pode gerar efeitos. Ou seja, outro problema que me afligiu, a alíquota para todas as mercadorias consideradas como essenciais. Um outro ponto, a necessidade de tratar de demais aspectos do tributo, porque veja o seguinte, aqui, uma lei complementar 194 fala do patamar da alíquota, em princípio, a legislação estadual só deve cogitar de alíquota, mas muitas vezes ela pode tratar que tipo de consumidor, se é de baixa renda, se é de... Outro problema sério também é a questão da progressividade, se integra a base de cálculo, se não integra a base de cálculo. Um outro ponto também, que é o início de vigência, e aqui eu reforço um pouco mais, é o seguinte, vamos esquecer São Paulo já está muito claro, mas outros estados, se eu entendo que não é necessário, ou se há uma necessidade dessa norma estadual, qual é a vigência? É imediata? No momento em que é publicada a norma, eu poderia até entender que sim, que nós estamos reduzindo a alíquota, causando um benefício. Seria o primeiro dia do exercício seguinte, período nonagesimal, o contribuinte pode ou não aplicar, e aquele ponto que sempre nos aflige, a questão da restituição dos valores recolhidos e as ações judiciais em andamento ou não. Por que eu penso dessa forma? Se nós não tivéssemos essa decisão de dezembro do ano passado, no caso de Santa Catarina, nós poderíamos tranquilamente entender que com a Lei Complementar 194, a partir de agora, é que devemos cogitar de uma tributação menor, no caso 18%, para esses bens e serviços essenciais, seguindo-se ou não uma edição de uma norma estadual. Não vou ficar aqui sendo repetitivo. Mas na medida, e esse eu acho que é um ponto fundamental, na medida em que o Supremo fixou uma postura, olha, é seletivo energia elétrica e telecomunicação, independente de lei complementar. Lei complementar veio apenas formalizar. O Supremo já entendeu que para esses dois bens nós temos essencialidade e fixou uma outra regra, a questão da modulação a partir de 2024. Então, esse informativo de São Paulo não fala de 2024. Será que no momento em que o contribuinte, e aqui já vou devolver a palavra para não cansá-los muito, será que no momento em que um contribuinte pense em ingressar com uma ação de repetição de indébito, não com fundamento na Lei 194, que isso seria a partir de junho, mas com fundamento nessa diretriz do Supremo, que embora seja em controle difuso, recurso extraordinário e não em controle concentrado, fixou uma diretriz. Será que ele tem que considerar essa situação somente a partir de 2024? Então, veja, eu coloquei várias questões aqui para vocês, para a gente bater uma bola e ver se, em termos de fundamento jurídico, de parte operacional e parte prática, até onde nós podemos caminhar e ter segurança e certeza na medida em que não existe, vamos dizer, um parecer normativo estadual, respostas à consultoria. Então, quero mais uma vez agradecer a gentileza de vocês estarem me chamando aqui para essa troca de ideia e fico ansioso muito mais para ouvir o que vocês pensam sobre a matéria. Obrigado, professor. Palestra fantástica em todos os aspectos. Criou algumas dúvidas, mas eu vou abrir. Não sei se o doutor Oswaldo quer falar. Doutor Oswaldo? Ricardo, só uma palavrinha bem rápida, né?
que agradeço. E para cumprimentar o nosso professor, nosso sempre mestre, professor José Eduardo Soares de Mello, que eu tive o prazer, a honra, a alegria de ter na minha banca de mestrado, de doutorado, mas é muito mais que isso, a relação sempre, né, de amigo, né, de uma referência, né? Dr. José Eduardo Soares de Mello, no TIT, por algumas décadas, né, e sempre seus votos referência ali no TIT, né? O relacionamento pessoal, né? Fui aluno do seu irmão, né, que nós o chamávamos de O Lorde, né, professor Raul Roberto Soares de Mello, né, grande jurista, grande magistrado, né? Então, se fosse falar aqui do doutor José Eduardo Soares de Mello, ficaria falando horas e horas, né? Mas sempre, né, o que eu destacaria é essa generosidade dele, né, em estar, né, aqui sempre à disposição e abrilhantando a gente, né, com palestras desse, né, desse porte. Professor José Eduardo, eu teria aqui, né, bastante dúvidas, né, e perguntas, mas eu não vou fazê-las, tá, Ricardo? Em respeito, em homenagem, né, aos nossos colegas que estão participando aqui, né? Mas, doutor José Eduardo, assim, são tantas vertentes que se abrem a partir desse tema, né? E gostei da vossa colocação inicial, né? Se dizendo, né? Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, né? Só faltou o senhor falar para a gente o seguinte: olha, eu não tenho nenhuma vocação para ser uma mãe de Iná, né? Só faltou falar isso, que é verdade. Nem João de Deus, né? Opa, menos ainda, né? Mas assim, né? Esse tema, assim, teriam tantas aberturas, tantas vertentes. O senhor fez um excelente corte metodológico para fazer a apresentação aqui para nós, nos brindando, né? Mas uma outra vertente que, se eu fosse, né, ficar aqui buscando e fazê-la, não estou nem fazendo a pergunta, mas só buscando e fazendo, né? O que se definiu ali a priori de ser essencialidade, a abertura que se abre, né, para aquilo, né? É só aquilo que é essencialidade, né? Só aqueles itens que, né, que nós temos como essencial, né? Tanto aquilo que esteve, né, vertido na decisão do Supremo e depois na lei complementar. Então, assim, se nós tivéssemos, né, alguma vocação para Mãe de Iná, né, e olhar para frente, né, do que está por vir, né, certamente, né, nós teremos aí nos próximos anos, né, questionamento de tantos itens, ou de tantos setores, ou de tantas atividades econômicas, ou de tantas mercadorias que não estão inseridos aí, né, nessas, vamos dizer assim, nesse grupo que aqui foi selecionado, tanto lá na decisão judicial, até porque ela foi balizada pelo próprio pedido da Casa das Pernambucanas, mas também na lei complementar, nós teremos aí uma gama bastante grande, né, de tantas e tantos outros setores, atividades, né, segmentos econômicos que são tão essenciais também, né, que não ali contemplados, que nós, né, veremos discussões futuras aí a respeito disso. Mas isso é só para fazer, dar uma observação, e quando o senhor estiver respondendo as perguntas, né, se pudesse tocar nesse tema, o que o senhor pensa aí a respeito disso. Mas, de novo, tá? Ricardo, agradecer aí a abertura que você me deu, né, mas te devolvendo a palavra para as perguntas, né, dos nossos colegas, né, advogados, todos aqui que possam ter perguntas a fazer. Mas, mais uma vez, doutor José Eduardo, meu querido amigo, mestre, tá? Muito obrigado mais uma vez. Olha, antes que o Bruno fale, eu diria o seguinte: esse conceito de essencialidade, que ele é subjetivo, objetivo. Então, já uma doutrina antiga, eu até num dos acordos foi citado Henry Tilbury, né, que faleceu há muito tempo e transitava pela São Francisco e tal. Veja, o Supremo, nesse caso das lojas americanas, ele entendeu, não sei se por razões políticas ou financeiras, mas acho que não, ele entendeu que energia elétrica e telecomunicação era essencial. Ou seja, não é que se trate de um ativismo, é uma realidade que o Supremo captou, independente de estar numa lei complementar. Então, esses nossos amigos aí, o Tilbury e outros, sempre diziam o seguinte: o que é necessário, o que é essencial,
é que vai cobrir as necessidades biológicas, alimentação, vestuário, moradia, tratamento médico. Eu vou falar aqui alguma coisa, pode ser meio bobagem. Vamos supor que amanhã uma determinada bebida alcoólica seja essencial, não vou entrar em cigarro, seja essencial para um tratamento de saúde. Eu pergunto, vamos ter que esperar o Supremo a cada momento se manifestar ou bastará um laudo, né, de um órgão especializado, um laudo científico para instruir uma medida judicial? Eu acho, já estou finalizando, que o Supremo ele é uma porta aberta. Não tinha nem a Lei Complementar 194, é uma porta aberta para se esperar do Judiciário que se esteja cogitando de essencialidade toda aquela medida. Eu acho que os advogados, os assessores amanhã, a Lei Complementar, ela normatizou para não dar discussão, mas isso não evita que é essencial. Eu não ia nem tocar aqui, mas a questão de maconha para fins medicinais. Então, fico com esse primeiro ponto de reflexão. Obrigado. Meu querido professor, acompanha há tantos anos, de fato estivemos juntos com o ministro Zé Delgado, saudoso ministro, né? E bom revê-lo, espero revê-lo pessoalmente. Ótimo. Aqui a gente tem uma situação esdrúxula, né? Para não dizer outra coisa. Até mal comparando, um outro tema que já foi objeto desse comitê, que é o ICMS de FAO, o julgamento do ICMS de FAO, onde o Supremo, ele reconheceu a inconstitucionalidade para quem não entrou com a ação a partir de 2022 e em 2021, e a lei complementar demorou para sair. Aqui o Supremo pôs lá na frente, né? Deu uma folga, jogou lá para 2024 e a lei complementar saiu bem antes, né? E, logicamente, por questões também políticas, é uma outra situação, mas cria essa anomalia, não sei dizer se seria isso. A lei complementar revoga a lei do ente competente, né? A lei complementar pode mudar a alíquota, né? Primeiro, não precisaria da lei complementar, mas agora eu tenho uma situação jurídica diferente daquela do dia que o Supremo julgou. Bem ou mal, essa lei complementar, ela está no nosso ordenamento jurídico e tem até um informativo, né? A gente aprendeu ali na faculdade a hierarquia das normas, a gente tem que colocar lá agora os informativos, né, professor? Não é não só a lei complementar ou a lei, instruções normativas, solução de consulta, temos também os meros informativos que também acabam compondo o arcabouço do ICMS, né? É mais um comentário mesmo, professor. Seria mesmo a lei complementar capaz de substituir o legislador, que o legislador deveria olhar para a norma, ele pode esperar até 2024? Porque a lei complementar, ela entra, pelo menos no termo da norma, salvo engano, ela entra na data de sua publicação, né? Então, eu acho que a gente pode traçar um paralelo do que a gente vem enfrentando no DIFAL, onde alguns juízes têm entendido da desnecessidade de lei, nova lei, pós-lei complementar do DIFAL, e aqui eu tenho o inverso, né? Eu tenho a lei complementar já fazendo às vezes, até porque não há majoração de tributo, há redução, né? Excelentes pontos colocados, é mais para contextualizar. Também não tenho exatamente a resposta, mas para contextualizar e ajudar no debate. Prazer em revê-lo, professor. Bom, vamos esperar o Bruno, senão não dou as oportunidades para ele falar, Bruno. Bom, professor, eu na verdade, eu ia lhe cumprimentar, e são ensinamentos incríveis, sempre ouvi-lo, é o mestre de todos nós, né? E eu estava comentando mais cedo com o Eduardo hoje, por uma grande coincidência, nós entramos com algumas ações no escritório no passado em relação ao tema, e por acaso a gente licitou, né? Porque era um dos que eu acho que tinha um pensamento mais preciso acerca dessa questão, né, na doutrina,
e nós tivemos muitos. Mas eu nem ia falar, tá? É só mesmo para lhe cumprimentar e dar os parabéns pela excelente palestra. E passar a palavra para o Dr. Pedro Lunardelli, que vai, penso que fazer as considerações, alguma pergunta. Dr. Pedro. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme escutar o Dr. Zé Eduardo. Prazer enorme. Ele sempre será meu professor, sem dúvida alguma. Mestre Zé Eduardo, eu vou instigar um debate aqui. Independentemente da questão de alíquota, me parece que o Supremo classifica energia elétrica como essencial à atividade empresarial. Assumindo essa premissa correta, se ela for, caberia uma lei complementar a restringir o crédito de energia elétrica só à atividade industrial ou às operações que produzam energia elétrica, tal qual foi colocado pela Lei Complementar 102, ao alterar a Lei Complementar 87? Bom, duas coisas. Primeiro, eu vou comentar, já respondo a sua... Enquanto a gente fala, eu vou pensando no que eu vou responder, né? Em primeiro lugar, a Valdirene colocou muito bem a hierarquia das leis. O fato de ser ou não necessária, de ter ou não cabimento jurídico, uma lei complementar para tratar de patamar, seria uma norma geral de direito tributário, e aí o legislador, me parece, como eu já comentei, ele procurou modificar o Código Tributário Nacional e repetir essa modificação na Lei Complementar 87 para dizer, isso aqui agora é regra. Então, temos que deixar de lado a questão de hierarquia das normas aqui, o informativo vale, desde que seja constitucional. Pedro, eu agradeço muito aí a sua manifestação e você faz uma colocação interessante. A energia elétrica, ela é considerada essencial, 18%, eu nem sei se deveria ser 18%, se ela é tão essencial, ela deveria ser 5, 4 ou 3%. Eu acho até que a lei complementar devia ter fixado um patamar mínimo. Qual é a menor alíquota? Se ela é tão essencial, por que se fixa no maior patamar? Eu acho que amanhã algum espírito iluminado vai ao judiciário e vai dizer isso aqui é inconstitucional, não está revelando essencialidade nenhuma, está revelando a normalidade. Mas procurando responder a sua pergunta, veja, nós sabemos, você sabe muito bem, que nem a lei complementar, nem a decisão do Supremo, no caso das lojas americanas, tratou da questão da não cumulatividade, da questão dos créditos. Eu acho que eu penso exatamente como você, que a circunstância de se vedar um crédito em determinadas operações, e a energia elétrica, eu estou lembrando agora, ela tem decisões judiciais curiosas, porque se fala, se eu participo do processo industrial, eu me lembro, era até um supermercado da Bahia, não era Casa Bahia, não, em que dizia, se energia elétrica participa da refrigeração do alimento, ele dá direito a crédito. Então, a famosa, desculpe interrompê-lo, mestre, a famosa decisão da CIA, que o Supremo não deu ele, porque se tratava de uma atividade meramente comercial. Curiosamente, lá ele falou, olha, a energia elétrica não teria a necessidade, não teria essa característica de essencialidade à atividade desenvolvida. É um precedente antigo, mas é o primeiro que nós tivemos lá na energia elétrica, e o Supremo, numa nova composição, me parece que levanta essa poeira de novo. Não, e curiosamente, na questão da energia elétrica, veja, nós temos aqui posturas curiosas. Se a energia elétrica ela participa de um processo industrial, então ela integra aquela atividade. Mas se o consumo de energia elétrica se der, vamos dizer, para uma segurança do prédio ou numa determinada sala da diretoria, isso eu me lembro muito bem que quando saiu a lei complementar 87, eu participei de uma reunião, agora estou aqui esquecendo o nome do nosso amigo da Secretaria da Fazenda, que se aposentou e tinha um curso, dava os cursos também, o Rosa. Eu participei de um evento com o Rosa, veja, em 87, isso aqui acho que vale a pena pensar. O Rosa dizia o seguinte, olha, a televisão, o ICMS da aquisição do aparelho de televisão, ele dará direito a crédito se ele estiver, hoje tem internet, né? Se ele estiver na sala do treinamento
e for mostrar para os clientes. Ele participa do processo operacional. Mas olha, se a televisão estiver na cantina e o pessoal na hora do almoço ficar vendo a televisão, aquilo não dá direito a crédito. Então eu faria o seguinte, quando o fiscal chegar na fábrica, vai correndo com a televisão, com a internet, para uma sala operacional. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que eu penso como você, que veja, a não cumulatividade, ele é da grande essência do ICMS. Nós temos 3 regras básicas de não cumulatividade. A primeira, ele é não cumulativo. Para só se pagar, não vou dizer o valor acrescido, para só se pagar a diferença entre o montante dos créditos face o montante dos débitos, independente de qualquer natureza. A exceção é com a isenção e a não incidência. E a terceira regra é do 155, algum parágrafo, que fala que lei complementar vai disciplinar. Eu me lembro num simpósio da dialética, uns 20 anos atrás, o professor Ives Ganda dizia o seguinte: disciplinar não é conceder direitos, não é restringir direitos, é apenas operacionalizar. Respondendo à sua questão, eu penso o seguinte: na medida em que é essencial, agora por lei complementar, o efeito normal, direto, não há uma previsão, o efeito seria não restringir nem coibir crédito de nenhuma natureza. Mas aí a fiscalização vai dizer o seguinte: mas o artigo da Lei Complementar 87/96, que não permite, nas suas alterações, este crédito, ele não foi alterado pela Lei Complementar 194. Talvez o Supremo pense diferente. Obrigado. Professor Zé Eduardo, muito obrigado pela palestra. O senhor sempre muito gentil e obviamente, com um tom sempre... nunca se coloca acima, né? Apesar de estar muito acima de todos nós, sempre muito generoso. Mas a minha pergunta aqui, e realmente eu não quero fazer uma pergunta que eu sei, eu queria fazer minha pergunta é sobre uma coisa que eu não sei. A Constituição, e eu acho ótimo que a lei complementar ela trouxe essa limitação de alíquota. Eu acho que é correto, eu acho que está dentro da indicação do Supremo. Mas quando a gente fala de alíquota máxima, tanto a alíquota interna quanto a alíquota interestadual, eu vi que na ação direta de inconstitucionalidade que já foi apresentada contra esse dispositivo, esse tema não foi abordado. Mas o senhor acha que as fazendas podem eventualmente alegar que a alíquota máxima deveria ser prevista por resolução do Senado e não por lei complementar? Ou a lei complementar ela supre eventual determinação de resolução do Senado? Assim, obviamente eu concordo com a lei complementar, eu acho que a indicação é correta, está em linha com o Supremo. Eu só queria colocar essa questão para discussão mesmo do instrumento normativo, de ele estar correto ou de ser prerrogativa de resolução do Senado. E realmente nós vamos examinar as operações internas e as interestaduais, né? Qual é o limite da competência do Senado. Mas creio eu que na medida em que a lei complementar falou no patamar máximo, embora fosse até questionável a lei complementar tratar desse tema. Aliás, é curioso, né? Nós não encontramos na lei complementar 87 nenhuma regra de alíquota. Como também, isso aqui não tem nada a ver com o nosso tema, mas a gente estudando, a gente aprende, a lei complementar jamais falou de diferimento também, né? E vem a ST e trata do assunto. Mas voltando à questão da alíquota, isso não é matéria, nunca foi matéria da Lei Complementar 87, desde 96 até hoje. É bom que se fixe um patamar. Aí é um pensamento, eu não acredito que possa ocorrer uma objeção impugnando-se essa lei complementar, né? Porque ela, a rigor, trata de temas candentes, importantes, como seletividade, energia elétrica. E eu aqui tenho um pensamento. Os julgadores, vejam, eu sempre brinco, que uma questão que a gente deve ir ao judiciário é com o IPTU, porque o desembargador, o ministro, sofre a cobrança do IPTU.
Então, essa questão da energia elétrica, ocorrer uma mudança, se entender que é inconstitucional, porque não caberia a constitucionalidade, eu não me lembro, né, de nenhuma lei complementar relativa ao ICMS que tenha sido julgada inconstitucional, a não ser essa da DC 49, né, a transferência de estabelecimentos da mesma empresa, artigo 2º, lá um determinado inciso. Então, respondendo à sua pergunta, pode ser que a Fazenda venha, mas eu não acho que esse deva ser um instrumento. Talvez ela fique até muito satisfeita que o patamar máximo é o patamar máximo. Como eu falei, o essencial está sendo tributado no máximo que todos estão sendo tributados. Eu acredito que seja por aí. Eduardo, o Eduardo, Entra. creio que nós poderíamos falar, Eduardo, inclusive em relação ao horário, né, pedindo aí a licença para o Ricardo e para o Bruno, né, a gente te ouvir, Eduardo, né, te passar a palavra, né, para a gente partindo para o encerramento. Pode ser? Oi, perdão. Não, sem dúvida, Oswaldo, eu concordo. Eu acho que a gente pode proceder agora ao encerramento. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos. Eu, particularmente, fiquei muito contente com as duas apresentações brilhantes. Como eu disse no início da nossa live, com feição, com caráter operacional, que é o que interessa a nós, até porque, como a gente costuma lembrar, aqui é uma associação relacionada à advocacia tributária, né? Então, a gente não fica adstrito à teoria, mas sempre pensando lá do prático. E é isso, né? Então, mais uma vez, agradeço a todos. As perguntas que foram formuladas, quanto mais indagações dos associados, melhor, né? Associados esses também poderiam estar palestrando a cada encontro nosso. E passo a palavra, então, para o professor Oswaldo. Eduardo, obrigado, né? E indo às suas palavras, e quando você falou de perguntas, né? Vinícius, Pedro, né? Val, né? Todos os demais, né? Bruno, Ricardo, todos engrandeceram aí o encontro, fazendo as suas perguntas, colocando as suas indagações, né? E até a forma deles colocarem, né? E trazendo as suas reflexões, né? E as colocações aqui, primeiro lá do Caio, e agora, né? do nosso mestre, professor, né? Zé Eduardo, né? Soares de Mello. E essa proposta, né, Eduardo? Aqui é esse encontro, né, para a gente ter essa perspectiva, né? É uma perspectiva muito mais voltada para a prática, né? E você falou, olha, eu saio bastante contente. Claro que quem tem que fazer a avaliação, né, Eduardo, são os nossos associados, os nossos colegas que aqui estão, mas eu também saio com a mesma impressão, né, que você. Pedro fez uma manifestação agora no chat, né? Ele não falando exatamente com essas palavras, mas acredito, tá, Pedro? Tentando interpretar o que você falou, né? Dando esse sentido, né? Eu creio que nós estamos saindo desse evento aqui um pouquinho maior, né, do que nele entramos, né? Nesse sentido, nessas discussões. Eu volto aí para as colocações do Vinícius, né? Ele tocou aí em uns temas de competência, né? A questão das alíquotas, aí discussão das resoluções, norma geral, lei complementar, e o professor Zé Eduardo, com toda a propriedade, trazendo as reflexões deles para a gente, né? Saímos daqui, né, professor Zé Eduardo, com todas as respostas? Não, né? Saímos com algumas dúvidas, com algumas perguntas, mais algumas perguntas, sim, né? Mas eu tenho a certeza absoluta, né, que a gente, né, discutiu bem aquele tema, né? Se discutiu bem aqueles temas que se propôs a discutir aqui nesse encontro. Professor Zé Eduardo, né? E aí, né, nós temos aqui a ausência do Caio, né? Mas já dissemos isso a ele, e sentimos mais uma vez, né, e reiterando, muito honrados, né? Primeiro, de a gente estar se encontrando, né, aqui, né? Pena que não é presencialmente, como diz Val para nós, mas teremos essa oportunidade. Tivemos a oportunidade de nos reencontrarmos, né? Os associados, né? Tivemos em algum momento aqui até 43, né, participantes. Então, o agradecimento maior mesmo aos nossos associados aí da BAT, a todos os nossos colegas, né, que atenderam o convite, né, e estão conosco aqui. E, mais uma vez, lembrar aí da ausência de Halley, né, por um motivo, né, que já foi dito aqui, que não pôde estar, né, mas certamente na próxima estará com a gente.
E gostaríamos de contar com todos vocês, todos, tá, Val? Né? Todos vocês, né? No nosso próximo encontro, certamente, né, Eduardo? Vamos discutir aqui esse grupo, né, para a gente encontrar temas candentes como esse, né, sensíveis como esse, para um próximo encontro fazer esse mesmo tipo, né, de discussão, quiçá alcançarmos, né, assim, com a presença aqui do mestre como o nosso, né, José Eduardo Soares de Mello, né, e teve aqui com a gente o Caio, tá? Muito obrigado, professor José Eduardo, mais uma vez, né, e muito obrigado a todos, né, a todos que conosco estiveram, e o meu agradecimento a todos, mas especialmente aqui a Eduardo, né, que tanto batalha aqui para que, né, tudo isso aqui aconteça, e a organização da ABAT e todos os nossos colegas aqui, representados por Pablo, por Ricardo, por Bruno, né, e por todos vocês. Janaína, não é? Filomena, que está chegando agora conosco, tá? Muito obrigado. Tá? E um grande abraço a todos. Tá? E até a próxima. Um abração.